Bom, nós vamos apresentar a solução do exercício 3, estimativa da vazão estuarina a partir do método indireto de Schreiber. Bom, a fórmula é essa, né? Primeira fórmula, a vazão é igual a precipitação vezes a área total, vezes esse termo exponencial associado a evapotranspiração, uma relação entre evapotranspiração e precipitação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar é com relação às unidades, né? A unidade da vazão estuarina aqui está em centímetros cúbicos por ano, e as unidades de evapotranspiração e precipitação, elas estão expressas em centímetros por ano. Então, observamos aqui que nós temos uma consistência nas unidades. O que a gente precisa ter certeza é de que a precipitação vai estar em centímetros por ano, né? E que a área total da bacia hidrográfica seja expressa também em centímetros, no caso, centímetros quadrados, tá certo? Para que a gente tenha uma consistência plena das unidades. Bom, antes da gente partir para a solução dessa expressão, é necessário que a gente obtenha primeiro a evapotranspiração, porque a vazão aqui é função da evapotranspiração, tá certo? Que é o único termo desconhecido que nós temos no problema. Precipitação nós conhecemos, área nós conhecemos e, portanto, falta a gente conhecer a evapotranspiração. Então, o primeiro passo é calcularmos a evapotranspiração, que é essa forma. Tá certo? Então, basta é uma constante vezes uma exponencial. Aqui a gente tem a única entrada variável é a temperatura. Temperatura, lembrando, né, em Kelvin, tá certo? Representado em Kelvin. Bom, calculando a evapotranspiração, a gente volta na expressão da vazão, substituindo, e obtém o valor final. Outro detalhe que a gente tem que observar, com relação às unidades ainda. A precipitação média no problema está em milímetros por ano. Como nós estamos usando aqui centímetros por ano, então basta a gente fazer a conversão, né? Dividir por 10. Então, 1.230 milímetros por ano são 123 centímetros por ano. A área da bacia hidrográfica está em quilômetros quadrados. A gente deve converter para centímetros quadrados. Olha só. Então, aqui a gente vai ter um fator de conversão. Lembrando que 1 quilômetro são 10 a terceira, são 1.000 metros. 1 metro são 100 centímetros, 10 ao quadrado. Portanto, 1 quilômetro equivale a 10 a quinta centímetros. 1 quilômetro ao quadrado é 10 a quinta ao quadrado centímetros quadrados. Ou seja, 1 quilômetro quadrado equivale a 10 elevado a décima centímetros quadrados. Então a gente tem aqui um fator de conversão de 1 para 1 vezes 10 elevado a décima. Bom, para resolver esse problema eu fiz um programinha simples em Python que eu vou deixar com vocês. E um pouquinho aqui. Vou mostrar esse programinha. O programinha chama Schreiber.py para processar é só invocar o interpretador Python, mas antes de rodar o programinha, né? Deixa eu mostrar para vocês o que ele está fazendo. Bom, na primeira linha a gente importa a biblioteca de matemática para poder usarmos a função exponencial especificamente. Depois a gente entra com o valor da temperatura, já está em Kelvin direto. Esse aqui é o valor comentado, a gente não está usando. Aqui é a forma que calcula a evapotranspiração, então é o primeiro passo, tá certo? A evapotranspiração. Então é a constante, 1,2 vezes 10 a nona, vezes E
elevado àquele termo entre parênteses. Menos 462 vezes 10 à terceira, dividido pelo valor da temperatura que a gente já entrou antes. Depois, ele já vai calcular aqui o evapotranspiração, mostrar na tela o valor da evapotranspiração em centímetros por ano, tá certo? Depois, o segundo passo é o cálculo da vazão. Entramos então com o valor da precipitação em milímetros por ano. Ele já converte, e também o valor da área em quilômetros quadrados. Então, aqui vai ser a conversão da precipitação de milímetros por ano para centímetros por ano, e depois a conversão da área de quilômetros quadrados para centímetros quadrados, aplicando aquele fator 1 vezes 10 elevado à décima, que eu mencionei agora há pouco. Bom, depois é só resolver a fórmula. A precipitação vai ser, a vazão vai ser igual a precipitação vezes a área, vezes o termo E elevado a menos E, a evaporação, dividido por precipitação. O valor em metros cúbicos por ano, que não é uma medida usual, e depois a gente faz uma conversão de metros cúbicos por ano. Quer dizer, isso não era necessário no exercício, mas a rigor a gente aplica um fator de correção, onde a gente transforma metros cúbicos, centímetros cúbicos para metros cúbicos, aplicando esse fator de correção 1 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pelo equivalente em segundos em um ano, ou seja, 1 hora 3.600 segundos, 24 horas, 301 ano tem 365,25 dias. E no final a gente tem o resultado em metros cúbicos por segundo. Vamos ver então um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo aqui de uma das provas. Então, para invocar o programinha, basta a gente chamar Python Schreiber py. Ele vai pedir temperatura da atmosfera em Kelvin. Então, a gente tem, por exemplo, 297. Então, olha só o resultado. A evapotranspiração já está aqui, porque ela só depende da temperatura. 2,106 vezes 10 ao quadrado centímetros por ano. Tá? Ou seja, cerca de 200 centímetros por ano. Bom, precipitação. 1.230 milímetros por ano. 1.230 milímetros por ano. A área da bacia em quilômetros quadrados, 165 quilômetros. 165. Então já está o resultado total aí. A vazão em centímetros cúbicos por ano, observe um número enorme, né? 3,6 vezes 10 a 13 centímetros cúbicos por ano. Mas quando a gente aplica o fator de correção, transformando centímetros cúbicos por ano para metros cúbicos por segundo, a gente vai ter uma vazão bem razoável, 1,1 metros cúbicos por segundo, em torno de 1 metro cúbico por segundo, tá? É isso.